Meu Pai. Jesus, nós te damos graça por estar aqui neste momento e apresento a Ti os Teus filhos, Jesus, que está conosco. Pai, toma nas Tuas mãos. Senhor, eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Está comigo na mesa pastor Júnior Freitas. Pai do Senhor, pastor Júnior Freitas. Amém, pastor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, todos o campo missionário que está nos ouvindo nesse momento. Quero também saudar o presbítero Anderson. E é uma alegria estar aqui mais uma noite aqui na presença do Senhor. Deus abençoe. Também está o presbítero Anderson. Pai do Senhor, presbítero Anderson. Pai do Senhor, pastor Zé Leite, tudo bem? Pai do Senhor, pastor Júnior, Pai do Senhor Igor, e Pai do Senhor todos os nossos irmãos aí que estão nos assistindo aí. Nesta noite, irmão, nós vamos começar com o pastor Júnior Freitas, lendo a palavra de Deus. Eu quero deixar o programa hoje aí à disposição do pastor Júnior Freitas e o presbítero Anderson. Nós estamos aqui para dar um apoio e depois estaremos passando os avisos. Lembrando que no domingo de manhã nós temos oração das 7 às 8, depois Escola Bíblica Dominical e o culto às 18 horas. Venha participar conosco do culto da nossa sede. Que Deus o abençoe. Pastor Júnior, faz a leitura da palavra de Deus. Amém, pastor. É uma honra para fazer a leitura aqui nessa noite. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. A gente vai fazer menção até alguns versículos, a partir do verso 19. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o verso 19. A gente vai fazer menção aqui a alguns versículos. E diz assim a palavra de Deus: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, que anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteram ao Senhor. E chegou a fama deles, destas coisas, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, ouviu a graça de Deus e se alegrou e exortou todo o que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achou e a conduziu para Antioquia. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode orar, pastor. Faz uma oração especial pelos nossos missionários. Amém. Vamos estar orando, vamos estar apresentando aqui nosso pastor Zé Leite, primeiro diretor, e também apresentando o campo missionário. Sabemos que a vida missionária é um desafio. Vamos estar orando nesta noite. Eterno Deus e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos na sua presença. Senhor, para apresentar meu Pai querido, aqui o pastor Zé Leite, o presbítero Anderson, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Márcio Antônio Baluquim, Senhor, o campo missionário, os 42 missionários espalhados aí do Brasil fora do Brasil. Ó Deus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Presbítero Anderson, com você. Amém. Irmãos, quero cumprimentar de novo os irmãos com a paz do Senhor Jesus aí. Amém. Boa essa palavra que o pastor Júnior nos trouxe esta noite aí. E esta noite nós vamos fazer algumas perguntas para o nosso pastor José Leite, né? Ninguém melhor que ele, né, pastor Júnior? Verdade. Para contar as experiências dele no campo aí. Já está no departamento há 17 anos, né, pastor? Isso, há 17 anos. 17 anos no departamento aí. Pastor, o senhor lembra quando o pastor te chamou para assumir o departamento? Como é que foi? O senhor conte um pouquinho essa experiência para nós aí. A paz do Senhor. Então, presbítero Anderson, foi há 17 anos atrás, né? Só puxar aí, eu não lembro o ano direitinho, mas foi 17 anos, é da idade da Midian. O que acontece? O pastor nos chamou, nos fez o convite,
E na época eu estava me preocupado em assumir o departamento pela a dificuldade que a gente tem em leitura, mas Deus ele é bom, né? Aí Deus usou uma irmã falando que estava no negócio e graças a Deus, Deus ter abençoado. Glória a Deus. Quando o senhor assumiu o departamento, tinha 2 missionários, né? Isso, nós estávamos com 2 missionários no campo, era a missionária Lídia, Lília, né? Na Bolívia, Santa Cruz de la Serra, e o pastor Antônio na cidade de Mangas. Benção do céu. E me diz uma coisa, pastor, logo no primeiro ano, o senhor já fez porque nós fazemos uma viagem missionária todo mês de janeiro, né? Nós rodamos o Nordeste, pastor Júlio, teve o prazer de fazer... Quantas vezes o senhor foi, pastor Júlio, na viagem? Eu tive o privilégio de ir uma vez. Ah, uma vez? Foi uma vez. Ah, foi o Genildo, né, que foi O Genildo foi 2 vezes. O Genildo foi 2 com o pastor José Leite aí, né? Mas naquela época era um pouquinho mais difícil, né, pastor José Leite? Ah, sim. Quando eu assumi o departamento, logo quando eu assumi o departamento, eu fiz uma viagem para Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Ah, é? Foi assim, logo que eu assumi. E um mês para frente a gente já foi com o pastor Moacir. E, na verdade, a gente esteve lá na Bolívia por 3 dias. Foi uma experiência muito boa. Aí, logo depois, também, mês de outubro, nós tivemos uma viagem para Mangas, Minas Gerais, e foi um desafio, porque quando eu saí para essa viagem, eu deixei R$ 5 com a minha esposa e levei R$ 5 no bolso. Olha Era aí. o dinheiro que eu tinha, né? E não tinha terno, assim, só tinha um terno preto que ele já estava até amarelo, né? Não tinha um sapato que eu tinha ganhado no aniversário e quando eu cheguei lá, o irmão índio pediu o sapato, eu dei, fiquei sem sapato. O outro estava furado, eu calçava, eu escondia o pé assim para os irmãos do... né? Então o que acontece? A dificuldade era grande porque a gente não tinha recursos para investir. Nem meu, no caso, e nem o departamento. Na época nós estávamos passando uma dificuldade bem grande. Mas Deus foi nos dando graça e você vê a mão de Deus. Logo depois de um ano a gente já estava com 4 missionários. Olha aí. Né? E depois foi chegando. E todo ano essa viagem missionária aconteceu e eram muitos desafios. Cada viagem que ia era um desafio. Nós vamos, é uma experiência diferente, né, pastor Júlio? Com certeza. Cada viagem que a gente vai, a gente adquire experiência, né, verdade? E automaticamente a gente vai ali como emissários do Senhor e também ao mesmo tempo não deixa também de trazer as bênçãos, né? É verdade, pastor Júlio. É a lei da reciprocidade, que a gente abençoa também é abençoado. E tenho certeza que cada um aqui que participou dessas viagens também, tenho certeza que cada um tem uma experiência aí tremenda para contar. E é coisa maravilhosa. É verdade. Pastor Júlio, me diz uma coisa, o senhor quando foi com o pastor José Leite, vocês foram de avião até onde? E de lá, como é que vocês fizeram para chegar nas congregações? Alugou carro, foi de ônibus, como é que foi? Conta aí. Então, prefeitor, o pastor lançou o convite, foi mesmo na época da pandemia, né, pastor? Na época Isso. da pandemia, aí naquela época não podia, até para viajar tinha que ter tomado as vacinas tudo, eu lembro que ainda faltava tomar a vacina. Sim. Aí eu tive que correr atrás para a gente tomar essa vacina para poder viajar, senão não viajava. A gente foi de avião até Maceió, né? E dali, cortando os outros estados, ali era de pau de arara, ônibus, né? Era uma dificuldade danada. E um dia que praticamente era a gente passava o dia quase todo dentro do ônibus, rodando de um canto para outro. Aí a última, a gente cortou a Bahia toda aí, Pernambuco, aí a última cidade era no Ceará, aí dali nós já pegamos um avião de volta. Mas cortamos o Nordeste quase todo aí, né, de ônibus, andando de pau de arara, foi coisa maravilhosa. Bênção do céu, né? São os aprendizados da estrada, né? Da vida missionária, né? Pastor Zé Leite, tem mais uma pergunta para o senhor, depois o senhor já, vamos aí. Dessas viagens que o senhor fez, pastor, qual foi a... O senhor já teve medo em alguma delas? Do senhor falar, meu Deus. Sim. Existe aquela preocupação que você acompanha, né? Mas existe o medo mesmo, né? O medo de você dizer agora, né? Então eu já passei. Na verdade,
nós viajamos para Mangas, eu, o pastor Emerson, Alvenor e o Luiz, com Sei. o carro do pastor Emerson, e ele tinha feito uma vistoria, mas o carro, quando chegamos em Belo Horizonte, ele estourou o pino do mocinete. Aí encostemos numa. Tava perto ali mesmo, tava em Belo Horizonte, na capital, encostemos onde arruma carro lá, e era a mecânica grande lá, e ficou, deve umas 4, 5 horas lá. E depois seguimos viagem, mas como nós chegamos pé da Maria da Cruz, uma cidade norte de Minas, meia-noite, depois da ponte, aquela ponte de Januário ali, para Sei. descer para pé da Maria da Cruz, o carro estourou de novo, mocidade. Uma escuridão, meu Deus do céu, escuridão, querendo chover, os carros que passavam não paravam, porque era muito tarde, né? E nós descemos, o Luiz começou a mexer lá na roda, soltou a roda do carro, começou a mexer lá, e nós começamos ali a ficar conversando. Depois os irmãos falaram: pastor, aqui tem onça, porque aqui é uma reserva, né? E depois o pastor Alvenor falou: eu estou ouvindo um barulho de onça. O pastor Emerson falou: rapaz, parece também. E na verdade estava mesmo. Aí eu falei: não, tem não, mas eu ouvi um barulho também, não sei se era onça. Podia ser algum animal, outro animal que não fosse onça, mas a gente ouviu o barulho. Eu corri para trás do carro, fiquei de joelhar, colocou a mão, peguei o pneu do carro assim, disse: Deus, tem de misericórdia, mas me deu medo. Eu disse: rapaz, se uma onça atacar nós aqui, essa hora, o carro não parava. Aí o Luiz gritou: pastor, consegui. Aí foi aonde nós vimos a mão de Deus ali. Nós entramos no carro, Deus tomou com a unção assim. O Alvenor começou a falar em mistério, aí Deus me tomou o Luiz, o pastor Emerson. Nós rodamos 70 km, de lá até Camaçari, Itacarambi, perdão, falando em mistério. Então foi um dos medos que eu passei na estrada, esse daí. E aí teve o terceiro medo, que foi no avião. Quando eu fui chegando em Santa Cruz da Serra, eu fui sozinho, dessa vez, o pastor não foi. E quando eu cheguei lá, o piloto falou: estamos se aproximando para aterrissar. Ele fala meio espanhol, né? Sei. E quem vai fazer a aterrissagem é o copiloto, que é a primeira aterrissagem dele. Vocês, tá, mas fica tranquilo, rapaz. Ele não abaixou o avião, não. Ele soltou o avião na pista e jogou. Meu Só via Deus. caindo mala, caindo bolsa. E velho gritando, e chamava santo, outros falavam outra coisa. E eu tava assim, rapaz, fiquei trêmulo aí. Meu Deus do céu. Você vê as coisas caindo na vida, e não agora. E ele bateu de uma vez, ele não parou assim, ele bateu e foi com tudo. Vou dizer que ele vai passar por cima do aeroporto. O rapaz fez uma manobra lá e foi. Depois todo mundo tá tranquilo. Aí entrou enfermeira, vendo se estava todo mundo. Depois que. Então. Foi o segundo medo. E o terceiro medo foi aquele dia que nós tivemos um acidente que vai fazer 1 ano, né? Que na verdade eu não tive medo na hora do acidente porque eu não vi nada. Eu tive medo depois. Né? Porque na hora nós estávamos ali, né? Eu estava fazendo uma transferência do banco, quando eu vi que você gritou: Jesus dá o livramento, que eu dei por si, o carro já estava Rodando, né? Então ali foi um livramento de Deus muito grande. Eu costumo dizer que a missão ela é desafiadora, né? Existem pontos da nossa vida. Eu já vi pessoas já veio com faca para nos pegar, que foi lá na cidade de Campo Formoso. Já teve alguns desafios que a gente conta, mas tudo isso a gente vê a mão de Deus, né? Que é a mão de Deus. E viagem missionária, aquela que foi com o pastor Júnior, foi um desafio, porque primeira passagem nós perdemos. Está na justiça até hoje e não saiu. Nós compramos na Itapemirim e perdeu. Aí quando nós chegamos lá, nós fomos para o sítio Riacho Branco. Fomos na caminhonete, a caminhonete não subiu. Aí nós tivemos que subir a pé, eu com o joelho dessa grossura inchado. E o pastor Júnior puxando a minha mala e a dele. E, rapaz, aí quando chegamos lá, uma fome. Lá vem os meninos com a jaca. Eles batem a jaca no chão, quebra e arranca. E vai entregando assim. Aí eu falei: pastor Júnior, eu tô com barriga cheia, não gosto de jaca. E eu não sou muito chegado a jaca. E o pastor Júnior come jaca porque ele tava com fome, né? Aí fomos tomar banho para tirar a roupa, para todo mundo tomar banho pelado na cachoeira. Aí eu falei: pastor Júnior, não, eu não vou tirar a roupa, não. Né? Então são desafios, né? Então nós tivemos um privilégio, então, pastor, de tomar banho de canequinha. Esse ano que nós passamos lá. É o que eu falei para os meninos agora. Eles tiveram, que nós comemos lá, né? Aquela farofa que tinha de cobra acima, tinha de tudo na farofa. Tinha uma bacia desse tamanho, não era, pastor? Ali. Então, e já os meninos, não, nós levamos o filé de frango que eu cortei lá, piniquei o filé de frango, não tinha como cortar direito. O pastor Rafael fez um arroz e tal, uma linguiça.
Para vocês foi um privilégio, né? Tomamos banho lá, tudo bonitinho. Nós subimos a serra, não foi? Lá para cima para tomar banho lá na cachoeira. Na lá, cachoeira. né? E, As águas correntes, pastor. e de madrugada eu tomei um remédio para poder fazer xixi, não tinha banheiro. Eu abri a porta, cheguei lá, eu vi um vulto feio, acordei, pastor Júnior roncando, pastor Júnior. Vamos ali, que tá acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa lá, que eu chego lá que nós dormimos, era o jumento. Então o que acontece? E outra, quando nós chegamos no ônibus, o irmão ligou para nós, pastor, sabe que dormiu em cima de vocês, foi? Foi. Mandou a foto da cobra desse tamanho, nós dormimos embaixo e a cobra dormiu em cima na telha. Então são desafios, né? Nós somos privilegiados esse ano. Então. E o que tem acontecido com nós nos últimos anos, que eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aí como presidente do Confins da Terra, mas eu louvo a Deus, porque isso tudo foi promessa de Deus. A primeira viagem que eu fui, né, eu voltei descalço, né, deixei a mulher em casa quase sem comida, nós morávamos no barraquinho, e Deus usou um irmão, fiel no pouco para te colocar no monte. E depois eu vejo as mãos de Deus. Aí depois Deus falou que ia mandar um empresário para andar conosco. Depois Deus falou que ia mandar. Então, aí você vê as pessoas chegando, né? Empresário chegando. Deus falou que ia mandar doutor, que ia mandar engenheiro. Naquele dia que eu vi o pastor Claudinei lá no sítio Acho Banco medindo a telha, eu lembrei da profecia da irmã. Vou mandar um engenheiro para andar com você, para fazer as obras. E o pastor Claudinei é engenheiro. Eu vou mandar empresário, pastor Júnior empresário, né? Pastor Claudinei também empresário. Então você vê, né? O Galeguinho. Então você vê a mão de Deus. A mão de Deus, né? Aí vou mandar sempre alguém para cuidar de você, para dirigir. Deus falou até isso, né? E tem presbiterantes que tem, né, dirigido com cuidado, né? Tá aquele cuidado com a gente. Reginaldo, né, os irmãos que vai com a gente, aquele cuidado, o pastor Zé Leite, tal, porque na verdade já tivemos dificuldade de ser bem difícil, né? No campo, sozinho. Uma vez eu passei para Chico, saí 3 horas da manhã, saí de Chico ruim, a cabeça doendo, o pé inchado, rapaz. Naquele dia eu tava com vontade de voltar para Salvador e vir embora. Só que eu não tinha dinheiro para vir de avião. Eu tinha que esperar chegar o dia do avião, que ainda tinha 8 dias para frente. Mas eu tava doente, ruim, peguei o ônibus em Chique, 3 horas da manhã, para ir para Senhor do Bonfim e Juazeiro. Aí entrei, rapaz, naquilo dali ruim, velho. Desci na cidade do Irecê. Desci, sentei assim, até uma mulher chegou e falou: o senhor não tá muito bem? Ela percebeu que eu não tava muito bem, né? Eu falei: não tô passando assim, a dificuldade. Ela falou: eu tenho um remédio aqui, o senhor quer? Eu tenho um... Nem era Dorflex, nem era dipirona, era Anador, que esse remédio é até difícil de encontrar, mas no Nordeste tem, né? Anador, é. Aí ela me deu, e me deu um copo d'água, aí eu quis pagar para ela, não. E eu tomei aquele Anador, veio com a unção, que foi saindo a dor, foi saindo, depois de pouco eu já estava tranquilo, né? E aí fui embora, aí segui viagem. Então são os desafios, né? Que hoje a gente louva a Deus pelo privilégio de a gente ter que sair de carro, ou vamos de avião, desce, pega um carro. Hoje tudo a gente vê aí a mão de Deus, o cuidado de Deus. E sem contar que eu chegava na casa do missionário, eu queria fazer uma compra para ele, eu não tinha condição. Se era para fazer uma compra, eu só comprava meia compra, porque o departamento não tinha e eu também não tinha. Uma vez eu cheguei numa cidade, passei a mão no pneu do carro do pastor, estava só arame. Aí o departamento não tinha. Eu tinha um cartão, mas era o dinheiro de eu comprar os pneus do meu carro, eu fui lá e comprei os pneus do carro do irmão, né? Então são coisas que a gente passa no campo que é desafiador, né? O pastor Júnior, eu chegava e falava: pastor Zé Leite, pastor Júnior, né? Pastor Júnior me ajudou muito, e eu falava: pastor Júnior, segura aí, pastor, vamos, né? Mas a necessidade, né? Você chega na casa dos irmãos, é a necessidade, né? Muito grande. É aquilo que o senhor sempre fala, né? Os irmãos, eles estão esperando a nossa visita, mas eles também estão esperando alguma coisa, né, pastor? Isso. Não é, pastor Júnior? Nós chegamos lá, que nem o pastor Zé Leite sempre ensina isso pra gente. Por que a gente fala que o pastor Zé Leite ensina? Porque nós andamos com ele, é ele que está nos forjando, a mim, a Reginaldo e mais alguns outros irmãos aí, e ele sempre fala pra gente, fala: olha, os irmãos estão esperando você ir lá, você falar de Jesus, fazer uma oração, mas eles também estão esperando alguma coisa. O senhor entendeu? Então isso aí nós temos em mente, sabe? É o que eu falo pros irmãos. Nós não é... Alguns vão dizer: tá puxando o saco. Não. Nós estamos falando das experiências que nós temos aí na estrada, do que nós temos vivido. Essa viagem que eu fiz agora com o pastor Zé Leite, que nós fomos ao Nordeste, 3 horas da manhã,
ele sempre fala pra gente, olha, nós estamos viajando, 3 horas da manhã, eu quero todo mundo de joelho. O senhor viajou com ele, o senhor sai... É ou não é, pastor Júlio? Assim É 3 horas da manhã, ele fala, olha, vamos dobrar o joelho, vamos orar para que Deus venha nos dar saúde, Deus venha nos revestir, porque nós não sabemos o que vamos encontrar na frente. E nós chegamos em Sergipe, em Capela, nós chegamos em Capela, e quando nós terminamos o culto, chegamos no hotel, não tinha lugar para jantar, né, pastor Zé Leite? Não tinha nada. O irmão nos deu uma graviola, que nós íamos jantar aquela noite, era uma graviola, porque estava tudo fechado. E nós comemos aquela graviola meio rápido ali, e de repente o telefone do pastor Zé Leite tocou. O telefone do pastor Zé Leite tocou ali, e era a menina dele falando que a esposa estava ruim, estava indo para o hospital, né, pastor Zé Leite? Foi. E ele falou assim, olha, eu vou dobrar o joelho aqui, vou orar, e só vou levantar a hora que a minha esposa ficar bem. E ali eu comecei a orar com ele ali, sabe? Aí ele falou, rapaz, vai dormir, porque amanhã nós vamos prosseguir a estrada e você vai dirigir ali. E eu lembro que eu subi pra cama pra dormir e ele de joelho prostrado ali. Eu acordei meio assustado quando olhei e ele tava de joelho ali. Eu falei, pastor Zé, vamos dormir. Ele falou, não. A irmã Maria não chegou em casa ainda. E o meu propósito é ficar de joelho até a hora que ela chegar em casa. E aí, pastor Júnior, quando foi umas 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, a menina ligou pra ele e falou, pastor, ó pai, nós já estamos em casa, tudo. Aí ele, amei. Quando ele falou, então eu vou dormir. Quando ele subiu na cama pra dormir, a cama quebrou, não foi, pastor? Foi, a cama quebrou. A cama quebrou e ele voltou de novo a ficar de joelho ali, sabe? Aí eu acordei e ele estava de joelho. Nós acordamos 7 horas da manhã e ele estava de joelho ali. Então são os desafios, são as investidas de Satanás, né, pastor? É as investidas. É forte. É forte. E eu vou dizer, nós chegamos para fazer o batismo no outro dia de manhã, o Senhor libertou uma mulher que ela tinha um espírito, pastor Júnior, que ela levantava de madrugada e ela saía andando pela cidade. Saía andando. Foi ou não foi, pastor Zé Leite? Ela saía andando pela cidade. O marido dela disse que ia buscar ela no mercado, ia buscar ela no outro dia, no outro lugar, e quando ela voltava, ela não sabia onde estava. E ali, quando nós chegamos ali, aquela mulher tratou os irmãos bem ali, tudo. Não conversava assim, ela foi lá, apanhou algumas frutas, deu para algum dos irmãos ali, e o marido dela falou, pastor, faça uma oração pela minha esposa. E quando o pastor Zé Leite fez aquela oração, pastor, foi um barulho, né, pastor Zé Leite? Foi um barulho no estômago daquela mulher, sabe, que na mesma hora ali, coitada, ela ficou possessa ali, o pastor Zé Leite segurou ela ali, orou, repreendeu aquele mal, e quando ela voltou, ela não sabia onde estava. Ela não sabia, ela perguntou quem, não foi, pastor Zé Leite? Foi. Quem são vocês? O que você está fazendo aqui? Perguntou pelo esposo dela ali. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus. O missionário nosso ali estava ali, o nosso irmão Nilton ali fez um trabalho ali. E ela está firme, não é isso, pastor? Ela está firme ali. Então são os desafios da estrada. São os medos que nós passamos, né, pastor Júnior? Você vê que era um espírito maligno, né? Ele estava ali maligno. Apossado na vida dela. É igual a mulher que estava curvada 18 anos, né? 18 anos. Aí quando Jesus chegou diante dela, ela automaticamente se libertou. Você vê que essa entidade encostada nela, assim, escravizando, né? Mas quando chega os homens de Deus, né? Sim, isso é verdade mesmo. E os desafios interessantes que quando nós chegamos em Capela eu adoeci, né? A garganta tapou, rapaz, uma dor no corpo e tudo aí, de repentemente conseguimos tomar uma injeção, aí melhorei. No outro dia foi a Maria. E são os desafios que mexem, né, com a estrutura da gente. E eu sempre falo para os meninos, quando a gente prepararmos a viagem missionária, peça a Deus força para que cuide da sua família, que fica na sua casa, você que vai viajar. Porque vem as investidas de Satanás. E quando essas investidas vêm, ela chega para poder nos tirar aí a paz, nos trazer medo, nos trazer incerteza, se é aquilo mesmo, né? Então a obra missionária, respondendo aqui as perguntas do presbítero antes, para nós, eu costumo dizer, até a irmã louvou aqui a missionária Néia, missão por trás dos bastidores. Ninguém sabe do que acontece, né? Nós não temos, graças a Deus, nós temos o nosso pastor presidente que está orando, que dá um apoio. Mas a equipe que está de frente aqui é Confins da Terra. Essa equipe nós precisamos levar a bandeira de Cristo, do ministério, né? Ser fiel, cuidar das pessoas, porque o campo missionário, é bom você chegar lá,
fazer batismo, ver as pessoas, mas o campo missionário é entrega, né? É entrega, não tem jeito. Você tem que ir, você tem que socorrer. Né? Nós tivemos lá no Paulinho, o músico, né? O irmãozinho estava tocando com um violão com 4 cordas. Aí estoura outra corda, ele ficou com 3, né? Aliás, ele já estava com 3 cordas, estourou a outra, ficou com 2. Aí ele chegou para mim, pastor, não vou conseguir tocar que eu tô sem corda. Aí eu peguei o dinheiro, dei para ele, o sorriso dele veio bem aqui, alegria, porque, né? Aí são coisas que nós precisamos a cada dia mais estar pautado. Aí, não, pastor, não, irmãos, o dom que Deus dá é um dom que vem enriquecer, né? Eu costumo dizer que isso daí nos alegra. Né? Eu só tenho que agradecer aos missionários, vou dar um abraço aí para você que está nos ouvindo, você que é mantenedor dessa obra com Fins da Terra, desse trabalho. Saber que do outro lado tem pessoas que estão lá precisando do seu apoio, do seu carinho. Né? E presbítero Anderson, pode continuar aí, meu filho. Amém. Pastor Júlio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa viagem que o senhor foi ao Nordeste, teve algum culto que mais te marcou? E você olhou assim e falou, meu Deus do céu, que benção, Teve algo que te marcou nessa viagem? Teve, mas teve. Por exemplo, nessa agora do Nordeste, que eu fui mal pastor, que a gente voltou do Nordeste, teve ali em Teolândia mesmo, na cidade de Paulinho, ali no Paulinho estava. Ali na hora, no final da administração, o pastor chamou o pessoal na frente para vir orar e o pastor pôs na mão, o pessoal só caindo. Aquilo dali foi muito forte ali, marcou muito a nossa vida. E também, eu lembro que, agora não sei qual foi o ano aqui agora, não sei se foi ano 2018, 2019, que nós fomos lá para Tacarambi, né, pastor? Isso. Aquela experiência tremenda também, que nós, mesmo na hora lá do culto a livre ali, o culto a livre, aí começou um torodalga, rapaz. Choveu, foi muita chuva. Começou um torodalga, mas mesmo assim, o pessoal não abriram mão, não foram embora, ficaram embaixo dos pés de planta, vice-versa, e a equipe distribuindo cesta básica, aquilo também foi uma experiência muito tremenda, né? Gratificante, né? É gratificante. E aproveitando Anderson, seja aqui, outra coisa também que nos marcou também, que estaria também, com certeza, dentro das dificuldades que também a gente, que faz parte da equipe, do pastor aí que todo ano vai, tá sujeito. Eu lembro quando nós fomos para Goiás, Rio Verde, foi? Rio Verde, o senhor, acho que foi o prefeito Genildo, o evangelista Genildo, o pastor Emerson, que o carro andou aproximadamente quantos quilômetros ali, praticamente do Vermelho? Nós só dentro das fazendas. Ali foi uma experiência também muito forte, né? Muito forte, porque nós não tinha como acender o sinal de alerta, o carro não tinha mais gasolina, e cadê posto? Nós rodamos aí mais de 3 horas, aproximadamente. Ali a gente não foi mais. Nós saímos de Rio Verde, era 5 horas da manhã. Sei. E eu falei, pastor Everson, vamos abastecer o carro. Não, nós na próxima aí. Não vamos tomar um café, não, na próxima aí. Pegou uma estrada que não tinha próximo, não tinha posto, não tinha nada. De um lado era laranja, do outro era plantação de cana. Aí quando nós chegamos num lugar que teve o posto de gasolina, já foi, era o quê? Meio-dia, 1 hora, né? Não, na churrascaria mesmo, nós coloquemos, eu acho que era meio-dia, mas nós chegamos na churrascaria, era 1 hora. Coloquei o primeiro bocado na boca, deu uma dor no estômago tão grande, porque eu tinha tomado um remédio. Ele tá aqui de prova, eu não consegui comer. Eu saí e fui esperar eles lá fora, não consegui, a dor foi tão forte, porque... o que acontece? Foi 2 coisas. Eu tinha tomado 3 comprimidos fortes e pus um copo de coca primeiro. Aí quando eu pus a comida, não teve condição. Por isso que agora eu sempre falo para os irmãos, doem que doer, mas deu horário, eu quero parar para comer. Eu não consigo. Deu 9 horas, eu já começo a tremer. Eu tomo de manhã 4 comprimidos. Então, a gente, igual no dia daqui da nosso evangelismo, eu fiquei em jejum um pouco, mas não consegui, porque de repente já comecei a tremer a mão, tem que comer alguma coisa, já fui na padaria, porque isso faz parte do corpo da pessoa. Né? Hoje eu não tenho aquela estrutura que eu tinha naquela época, né? Isso há
Quando comecemos o Confins da Terra, por exemplo, há 17 anos atrás. Hoje não. 17 anos atrás eu não tinha depressão. Aliás, depressão não, me desculpa, eu não tinha pressão alta. Eu não tinha o tal do diabetes. Hoje ele tem pressão alta, diabetes, fizemos cateterismo, então tem tudo isso. E a gente tem que saber acompanhar. Então, quem viaja com a gente sabe disso, que a gente tem essas dificuldades, né? Isso faz parte. E principalmente se a Maria for também, que ela tem isso. Então, quando a gente vai, por isso que eu falei, o presbítero antes, quando ele viaja com a gente, ele tem aquele cuidado, né? Outro agora que vai viajar com nós agora também é o pastor irmão Adelso, que vai mais nós. O irmão Adelso também já viajou comigo e ele sabe disso, é aquele cuidado. Todos os meninos brincavam com ele, que ele sempre traz uma água, pergunta como é que eu tô, porque ele sabe, conhece, né? E isso é bom, os companheiros que nos ajudam, né? Então, faz parte aí do trabalho missionário, que tem um desgasto, claro que tem, mas tem a mão de Deus que cuida de nós. É bem isso, hein? Rapaz, então andou 3 horas, pastor Júnior? É aproximadamente umas 3 horas, viu? Ali a gente viu a mão de Deus ali, de uma forma Poderosa, né? poderosa, de forma miraculosa mesmo, porque é só Deus mesmo. Porque a gente vem e o carro entra na reserva, porque a reserva está dizendo que é reserva, né? Então. É só o períodozinho de encostar no posto, né? E a gente fica rodando e cadê posto? Isso é imposto, né? E o coração batendo a 1000 por hora, porque imagine se acabasse a gasolina ali no meio de um nada. Meu Deus. Se a gente conhecer ninguém, né, pastor? É. E ali automaticamente nós vimos ali o agir de Deus ali, mas experiência tremenda. E Deus cuida, né? Deus ele cuida. E eu posso dizer que nós somos abençoados, né? Sabe? Porque aonde passamos, nós temos visto a mão de Deus operar. Na verdade, pastor Zeli, todas as cidades aonde passamos, nós vimos a mão de Deus operar. Nós fomos numa cruzada evangelística. O senhor estava em Monte Verde? Monte Verde. Tá... Monte Verde, no pastor Robson. Monte Verde, tá. Em Americana. Americana. Nós fomos lá, fizemos um trabalho evangelístico. Quando foi domingo agora, nós estivemos lá no pastor Paulo, na reunião de obreiro do pastor Paulo em Americana. Quero mandar um abraço aí pro Diego, aí, pastor Paulo, Robson, todos os irmãos de Americana aí. E o Robson procurou o pastor Zé Leite e contou um testemunho, não foi, pastor Zé Leite? Foi. Que aconteceu lá naquela cruzada evangelística que nós fizemos na frente da praça. O senhor quer contar o testemunho aí, pastor? Pode falar? Pode. E nós chegamos lá, né? O senhor estava lá, fez aquele culto na frente da igreja lá. E tinha uma senhora, ela tem um mercado, e ela estava em cima do mercado, ela mora em cima do mercado, do outro lado da rua. E quando o pastor Zé Leite começou a ministrar a palavra, Deus começou a dar a palavra, ele começou a ser usado ali, e Deus falava de cura aquela noite. Foi? Deus falava de cura grandemente. E ele falou, olha, coloca a mão aí na sua enfermidade e nós vamos orar. E aquela senhora estava com câncer. E ela falou que estava na casa dela, apenas ouvindo o som. Ela colocou a mão sobre a enfermidade e o pastor Zé Leite orou de lá de onde nós estávamos. E ela foi curada. Ela foi até a igreja depois de alguns dias, chamou a esposa do pastor Robson e falou, olha, eu quero contar algo que aconteceu aqui. Sabe aquele dia que vocês fizeram o culto, assim? Então, sim. Eu estava desenganada pelo médico, assim, e Deus me curou. A hora que o pastor orou aí, eu fiz o que o pastor mandou. Colocou a mão em cima da enfermidade, eu coloquei a mão em cima da minha enfermidade, e eu refiz os exames de novo, e eu estou curada. Olha. Nem crente era, né, pastor? Não. Nem crente era. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus da missão. Por isso que eu digo, somos privilegiados. Porque aonde passamos, vemos a mão de Deus operar completamente. O Senhor sempre está conosco. É o que nós costumamos dizer. A gente fica até impactado. Nós estávamos nesta viagem agora, no último dia. Luiz Eduardo Magalhães, pastor Cleberson, não foi, pastor Zé Leite? Nós estávamos ali, foi o último culto antes de nós partirmos para casa. Pastor Júnior, pense num culto. Pense num culto abençoado. Nos outros lugares onde passamos também vimos Deus operar. Mas ali em Luiz Eduardo Magalhães foi algo diferente aquela noite. Foi ou não foi, pastor Zé Leite? Foi. Deus usou o pastor de uma forma tremenda. Tremenda, pastor Júnior. Tremenda. Sabe, até teve uma hora do culto
Ele estava bom, de repente o nariz dele começou a escorrer, foi ou não foi, pastor? Foi. O nariz dele começou a escorrer assim, ele falou, rapaz, agora no meio da pregação, falei para ele, varão, o que eu tenho aqui é um lenço, que vai 16 dias que tá conosco na viagem aí. Aí ele, não, é o que tem, eu vou usar. E ele começou a usar o lenço, e de repente, o moço partiu, né, pastor Zé Leite? Foi, veio correndo. O rapaz veio correndo, o rapaz estava lá no fundo da igreja, ele veio correndo onde o pastor Zé Leite estava. Ali, e o pastor Zé Leite estava de encontro com ele, estava uma mão o lenço e a outra mão o microfone. E quando aquele homem chegou perto dele, ele jogou o lenço no peito daquele homem. Quando o lenço bateu no peito daquele homem, aquele homem veio ao chão. Rapaz, foi muito forte. Foi forte, não foi, pastor Zé Leite? Até eu fiquei assustado. Digo, meu Deus, como Deus é bom. Né? E aquele moço, ele estava com 28 dias com depressão, querendo tirar a vida. Tá curado, agora é um obreiro lá. Olha aí que benção. Rapaz, é muito forte isso daí. E aquela noite, pastor Júnior, foi algo tremendo, não foi, pastor Zé Leite? Foi. Pastor Zé Leite ministrou, orou pelas pessoas ali, pastor. Algumas pessoas caindo, outras pessoas sendo curadas. Teve uma irmã que ele chamou lá, ele orou, colocou a mão, pediu para orar pela irmã e colocar assim, ela estava com um problema. Mas foi algo dos céus. Nós vimos a mão de Deus operar grandemente. Glória a Deus. Sabe, eu falo para minha esposa, eu só tenho que agradecer a Deus é pela oportunidade, pelo privilégio que Ele me dá de poder trabalhar na missão do Parque São Rafael, poder ajudar o pastor Zé Leite e os demais irmãos aí, pastor Júnior. Porque isso é um privilégio. Com certeza. Não é verdade, pastor Júnior? O senhor já esteve aí, o senhor sabe que... Com certeza, cada viagem dessa que a gente faz, e junto com a missão, né, Presbiterianos, pastor Zé Leite, a gente volta mais edificado, volta mais crente, né? Costumo dizer. E não é puxando sardinha, porque até eu brinquei que o pastor Zé Leite, se o cara não for crente, ele tem que se converter. É verdade. Outra experiência também tremenda que nós passamos, não foi na viagem, mas foi no início de viagem, acho que foi 2018, quando Isaac pegou aquela fimose, não foi? Foi. Que o senhor nós estávamos no Parque das Flores, aí o senhor fez um propósito. Foi apendicite. Apendicite, perdão, isso. Isso. Isaac pegou e nós estávamos na campanha do monte. Isso mesmo. Não foi, pastor? Aí no outro dia o senhor ia viajar. Foi muito preocupado. Foi. E nós estávamos no monte lá, eu lembro do monte. Ele passou mal no sábado, eu levei, ele se internou no sábado, ficou sábado, domingo, segunda sem... Ele estava em coma, né? Aí, de repentemente, a Maria me liga chorando que o médico falou se passasse, se ele não tivesse voltado, ia entubar ele. Aí eu liguei para os obreiros do Parque das Flores, né? O pastor Júnior estava correndo comigo lá, tudo. Aí os irmãos foram me esperar no monte. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo no monte, né? Aí Deus usou o Fernando falou assim, olha, pastor, Deus manda dizer que o senhor vai viajar. Só que todos os irmãos estão aqui para nós fazer um jejum e só comer quando o Isaac... Foi foto daí. Aí comecei uma oração. Quando eu cheguei em casa, 1h da manhã, tava a mensagem no celular aqui. Quando a Maria chegou, a hora que nós estávamos orando lá, que era 10h30, que a Maria chegou, o médico chegou. Antes do médico chegar, o Isaac sentou na cama e perguntou: mãe, cadê o pai? Eu tô com fome. Foi foto daí. Ele já tava com 3 dias que ele não voltava assim. Então foi algo assim que. Aí ele saiu de. Aí eu viajava na sexta, ele saiu na quinta de alta. E na sexta-feira eu viajei. Então foi algo assim que... E sempre nas viagens, antecipando, antes da viagem acontecia alguma coisa. Um ano ficou doente, ele e a Miriam, os dois eram pequenos, eu não tinha mídia ainda. Aí eu tava de viagem comprado, eu ia sozinho para Alagoas, porque de repente a Miriam adoece, a garganta tapa, não consegue nem falar, fui com ela lá pro canto de Fontoura, depois o Isaac passou mal, então sempre tinha alguma coisa, mas aí Deus fazia um milagre, curava, eu viajava. Isso aí já para ver se eu desistia, era o diabo querendo que eu desistisse mesmo. Mas Deus, ele é bom, né? Ter cuidado da gente aí. É verdade, bênção do céu. Aleluia. Glórias a Deus. É o que eu tenho falado, nós estamos falando, irmãos, nós temos visto a mão de Deus operar. E você que está nos ouvindo agora aí, nós vamos pedir para o pastor Zé Leite fazer uma oração. Uma oração agora, nós vamos fazer aqui uma oração para mover o céu. Eu não sei a sua dificuldade, eu não sei aonde você precisa de um milagre da parte do céu. Mas, pastor Zé Leite, deixa Deus te usar aí, vamos fazer uma oração aí. Põe a mão em cima da sua enfermidade aí, sabe?
Põe a mão em cima da sua enfermidade aí. Se for causa na justiça aí também, aí, vamos apresentar a Deus. E Deus vai responder com pressa. Eu creio, porque eu sinto uma presença dele aqui agora, forte. Eu creio no milagre da parte do céu sobre as nossas vidas esta noite. Pastor Zé Leite, ora a Deus. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Hoje nós vamos terminar o programa um pouquinho mais cedo. Nós vamos orar após a oração. Nós vamos ouvir uma palavra do pastor Júnior e já vamos encerrar. Então você, nessa hora, você que está com problema, pastor, eu estou passando por dificuldade. Põe a mão aí na enfermidade. Você que está com causa da justiça, Deus está entrando com providência agora. Eterno Deus, Criador do céu e controlador da missão na terra. Pai querido, abençoa neste momento esses irmãos que vai ouvir através desse aparelho, meu Deus querido, da live, da DPSR, Aleluia TV, visita agora, vai essa irmã que está enferma, Senhor, arranca essa enfermidade, caroço queima, depressão arranca, decobia paia, problema financeiro na família, eterno Senhor, Deus vivo e poderoso, sinto a tua presença, que nem disse a oração de Neemias, basta a vista na terra, Senhor, tem misericórdia da nação brasileira, replai a comunhão de Pai a Sé, visita o nosso ministério, abre os céus agora, Pai, eu creio no milagre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos de Cavassobederai. Aleluia. Diz o Senhor para você que está depressivo. O Senhor, nesta noite, aleluia, está entrando com providência na tua casa. Você que come a faia e a serra, que pensou em tirar a vida, que pensou de sumir, de tomar veneno, Deus está falando ao meu coração, vai entrar com providência e essa maldição vai ser quebrada. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Nós estamos no finalzinho da live, vamos só ouvir uma mensagem com o pastor Júnior. E rápido a mensagem, uma reflexão. E eu quero convidar você para nos ajudar. Dia 15 de novembro nós estaremos com um projeto Kidauana para Jesus. Uma grande cruzada evangelística. Vai ser o dia todo na rua. E o nosso projeto é levar a cesta básica. A cesta básica lá é um pouquinho mais caro no mercado, a gente já vai comprar lá para não levar daqui, porque é difícil por causa do carro. É R$150 a cesta básica. Até agora eu tenho 3 cestas básicas que foi doado. E eu conto com você, eu preciso de quantas cestas básicas, pastor Zé Leite? 30 cestas básicas. Nós temos 20 famílias da igreja, mas eu quero atender mais 10 famílias que não sejam da igreja. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele tem poder de fazer isso. Então você que está ouvindo essa live, tem condição, eu não estou pedindo para você tirar de onde não tem, você que tem condição, Deus tocar no seu coração, faça uma doação. Pastor, R$150, manda para nós no Pix, que é da nossa igreja, que é o do Confins da Terra. E no dia a gente vai estar mandando para o pastor Antônio, lá de Kidauana, ele vai estar comprando a cesta e quando chegar lá a gente vai fazer um trabalho muito lindo. E também nós estamos com o trabalho, que é o trabalho das meias, vendendo as meias para terminar de cobrir a nossa igreja lá na cidade de Belo Jardim. Serra do Jardim. Serra do Jardim 2. E a meia está aqui, irmãos. Aqui é o par de meia, é meia social e tem meia também de mulher. Aqui 5 pratos de meia por R$20, né? É coisa linda. Você vem, pede, retira a meia ou nos encomenda, tá aqui. Meia bonita, ó. Tem um desenho bonito, é uma meia, né? É coisa chique. Essa é a meia masculina, mas tem a feminina também. Faça o seu pedido e, pastor, que dia eu posso pagar? Até o dia 5 de outubro você paga, que nós precisamos enviar esse dinheiro para lá, para poder terminar essa construção. Que Deus abençoe. Pastor Júnior, fala um pouquinho, meu filho, para nós encerrarmos aí rapidinho. Amém. O senhor me permite eu fazer só uma pergunta aqui bem rapidinho, senhor? Eu vou Pode só fazer. fazer uma reflexãozinha aqui, 5 minutinhos rapidinho. Isso. Nós falamos de bastante dificuldade, que isso faz parte, né, do campo missionário, essa noite. Mas eu queria fazer a pergunta do senhor, pastor, o contraverso. Agora eu queria saber do senhor qual
a maior alegria do senhor numa dessas viagens, teve alguma dessas viagens aí? Qual foi? Assim, que o senhor, eu não sei, o senhor ia saiu daqui numa expectativa e a expectativa foi superada e voltou e o senhor, poxa vida, essa viagem aqui, meu, eu tô muito alegre. Teve alguma viagem dessa aqui, o senhor marcou bem assim, a sua vida? Ah, sim, pastor Júnior. Foi boa a pergunta, né? Mas igual, rapaz, boa pergunta. Boa pergunta. Às vezes, a expectativa, porque cada viagem nós temos alguma, né? Mas teve uma viagem que me alegrou muito, que me deixou muito feliz, foi essa agora, 2025, porque a gente estava tendo alguma dificuldade lá no sítio Riacho Branco, né? Algumas expectativas, algumas dificuldades, né? Não vou contar a situação. Mas eu tinha uma expectativa, assim, porque o meu desejo era chegar lá e confirmar o que estava no meu coração, né? A verdade. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi a verdade, que eu conversei com os irmãos de lá, que os irmãos me contaram a verdade, né? E eu vi a igreja que nem terreno tinha aquele terreno, mas a mulher tomou aquele, né? E chegamos lá, a igreja no ponto de telha. Então, eu saí de lá, assim, muito feliz. Fiquei realizado, aquela alegria no meu coração, por ver, eu posso dizer, a firmeza do pastor Claudevan, né? A sinceridade dele, né? Porque não é fácil o que ele passou lá. Ele foi caluniado, ele teve dificuldade, né? Mas graças a Deus que Deus supriu a necessidade do pastor Claudevan e mostrou através da fidelidade dele que Deus era a vida dele. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela igreja assim, o meu coração se alegrou. Aí já veio logo, assim, depois de 2 meses, a outra alegria que foi nós conseguir cumprir aquela igreja. Então, pastor Júnior, foi uma alegria assim, muito, não teve assim, com palavras, né, para falar sobre a alegria que eu tive quando eu cheguei lá, que eu vi a verdade, porque eu sempre defendi a causa do missionário, sempre cuidei, né? E a segunda, e também a alegria também dessa mesma viagem foi lá em Teolândia. Meu coração faltou saltar para fora. Nós tivemos um culto lá na primeira vez que eu fui com o Genildo lá, tinha 15 pessoas. Aí nós fomos com a multidão de gente pro Rio fazer batismo. Então aquela era caminhando e o meu coração pulando assim, por aquela alegria e ver aqueles irmãos tudo felizes. Chega lá, você vai batizar um senhorzinho de 95 anos falando em mistério dentro das águas. Ali foi algo que, porque o que acontece, não tem dinheiro no mundo. A gente fala muito das dificuldades do ministério e tudo, né? Um irmão falou, pastor, a gente tem essas dificuldades, porque às vezes as pessoas olham, não, pastor Zé Leite, né? Não, irmãos, a gente tem as nossas dificuldades. Quando eu comecei nesse departamento de missões, eu morava num barraco que entrava eu e a mulher para né? Se ficasse os dois lá dentro, não conseguia. Era coberto de telha, não era rebocado, não tinha carro, andava a pé, tinha dificuldade, né? Depois que meus filhos foram crescendo, uma luta, ganhando mixaria, pouquinho, trabalhando, né? Sou marceneiro até hoje, e aquela dificuldade grande. E aí hoje eu vejo alegria, hoje eu tenho uma casa, não vou dizer que é uma casa muito boa, mas para mim é uma casa boa, para quem não tinha nada. Casa, né? casa boa. Tem o meu carro, que graças a Deus também não tem de que envergonhar, meu carro é um carrinho bom, né? Então o que acontece? A família abençoada, meu filho hoje estava lá abençoado, o Isaac pregando lá dentro do banheiro, lá, é um pregador, né, o Isaac, né, um menino crente, os meus filhos crentes, meu genro crente, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque tudo isso é fruto daquilo que você planta, né? É o que eu falo para minha esposa. E a alegria de ter, eu posso dizer, irmãos, a alegria de ter também os companheiros de missões que tem comigo, né? Eu tenho aqui, né, nós trabalhamos 17 anos junto com o pastor Hermes, mas Deus tem me dado esses últimos dias aqui os companheiros, que é o Reginaldo, o presbítero Anderson, que o Anderson eu posso dizer que Deus me deu um irmão. Eu conheço o Anderson desde de pequeno, conheço o Anderson há muito tempo, mas nós viemos trabalhar junto agora na missão. E quando eu adoeci, irmãos, ele ficou 24 horas lá do lado da cama, pode dizer. Pegava minha esposa, meus filhos levava, trazia, me socorria. Então, isso daí é uma gratidão que vai comigo para toda a vida, né? Naquele dia que você chegou também com a igreja do Vila Bela, você estava pastoreando Vila Bela, você não sabe a alegria que você me deu. Quando você entra com aquela igreja, todos os irmãos tudo ali, quase que eu tinha outro infarto. Por quê? Então, o que acontece? Irmãos, isso é coisas que marca, né? Marca. Se você não é grato, porque tem pessoas que não é grato, não tem um coração, mas seja grato pelo alguém que cuida de você, pelo nosso pastor presidente, pelo carinho, pelo apoio. Então, pastor Júnior, é isso, você me perguntou e eu falei, foi a alegria
E a alegria de ter vocês como amigo. Pastor Júnior, que não é ligado direto ao Confins da Terra, ele é um pastor do ministério, mas sempre está aqui. Tudo que eu peço para ele, ele me ajuda. Pastor Zé Leite está aqui, sempre me ajudou. Né? Ele, o Genildo, um abração pro Genildo também, que é um companheiro. Não posso deixar o Genildo de fora nessas palavras também. E quando eu preciso dele, ele me ajuda. Tá bom, Pastor Júnior? Amém, pastor. Os nossos ouvintes saber que tem as dificuldades, mas também não é só dificuldade. É as bênçãos. Também tem as bênçãos, tem as alegrias que nosso coração é tomado também nessas viagens. Né? Eu quero só deixar uma reflexão aqui, no texto que nós fizemos aqui a menção da leitura oficial, que a Bíblia vai dizer que após ali a morte de Estevão, a Bíblia vai dizer que começa ali a perseguição, e o que chama a atenção é que os discípulos, a Bíblia não vai dar nome, né, pastor? Não vai dar nome. O senhor falando aqui tem até a ver com o início da nossa live aqui hoje. O senhor falando no começo, o senhor falou no começo, Deus tinha chamado o senhor não era estudado e vice-versa. E encaixou aqui essa palavra. Você vê que esses discípulos, eles não faziam parte do colegiado dos apóstolos, nem dos presbíteros, e também muito menos dos diáconos. A Bíblia não dá nome deles, mas eles, após a perseguição que houve ali, após a morte de Estevão, eles saíram de Jerusalém e foram até Antioquia, né? Uma cidade que perto da Síria, mas dentro do território romano. E eles vão ali anunciar Cristo. E aqui em Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, né? Então, a mensagem nessa noite que fica aqui para nós é que para fazer a obra de Deus, eu não estou falando, eu não sou assim contra quem estuda. A gente tem que, se você pode estudar, fazer um curso, vice-versa, não tem problema, é muito bom. Mas dentro da obra missionária, Deus ele olha muito, né, pastor, pela a coragem que há nas nossas vidas, no nosso coração, né? Como esses discípulos, eles automaticamente, após a perseguição, eles poderiam ter dito, vamos ficar aqui no nosso cantinho quietinho, né, porque o negócio lá fora não está bom, a perseguição, lá estão matando, né, acabaram de matar Estevão, mas não. Eles aproveitaram essa perseguição e foram até Antioquia, né, pastor? E ali anunciaram ali Jesus e muitos ali se converteram. É verdade. Muitos se converteram, aceitaram Jesus e houve muita gente ali que se batizaram ao ponto de nascer, né, a primeira igreja fora do território de Israel. Né? A igreja de Antioquia, que Verdade. e ali as fronteiras ali foram rompidas ali da Palestina, porque a Bíblia vai dizer que automaticamente os judeus, após Deus ter escolhido a nação judaica como a nação eleita, eles achavam que a salvação ficava ali só no rótulo deles ali, mas Jesus ele veio para todos, né? Bem, então nós ficamos nessa reflexão nessa noite, que você, independente de carteirinha, de vice-versa, mas Jesus te convenceu nesta noite para pregar o evangelho e fazer a obra do Senhor. Amém, pastor? Fica essa reflexão. Amém, graças a Deus. Bom, nós vamos orar agora. Pastor Júnior, ora, presbítero Anderson, já dá a benção e já pode também nos despedir dos irmãos, que Deus o abençoe. Voltamos na quarta-feira, se Deus quiser. Pastor Júnior, faz uma oração aí, por favor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, queremos te dar graça, meu Pai querido, por mais uma oportunidade de poder estar aqui, junto nessa mesa, junto com o teu servo, meu Pai querido, fazendo esta live abençoada. Pedindo a bênção, Senhor, sobre os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo. Pai querido, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada vida e cada lar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Deus abençoe, meu filho.